Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma ecologia educacional. Hoje, quinta-feira. Vamos aqui. Ok, tudo ok deste lado também. Boa noite a todos e a todas. Quinta-feira, 21, mais uma ecologia educacional. E hoje trago-vos outro livro, trago-vos outra forma de olhar para a educação das nossas crianças, nomeadamente sobre este tema que temos estado a falar neste agosto, que tem sido o movimento. A importância de brincar, a importância de nós adultos sabermos que a criança necessita de se movimentar. Não é? A Mel está a perguntar se vai falar dos meninos. Oh, meu amor! Para já manda assim um beijinho gigante para a Mel e para os meus queridos, ok? Sim, Mel, não te esqueças de dar um beijinho aos amigos, está bem? Que a João manda um beijinho, ok? Combinado? Tão bom ter aqui os meus alunos, os meus pipoquinhos, ter aqui os pais dos meus pipoquinhos. E é assim que a ecologia vai chegando a mais pessoas, porque realmente a Maria João, educadora, a Maria João da ecologia educacional, fundem-se numa só. E é tão bom quando partilhamos aquilo que defendemos e aquilo que acreditamos em relação à educação e que para os outros faz também abrir um bocadinho os olhos e faz querer saber como se pode fazer de outra forma, como não só no sentido em que eu estou a falar ou alguém está a falar, mas porque realmente temos consciência que é necessário mudar, é necessário fazer sempre melhor e é necessário estar constantemente em atualizações. Porquê? Porque os nossos pipocos assim os exigem e assim pedem, no sentido que a criança não vem como nós fomos, como nós éramos quando éramos mais pequeninos, e é necessário que tenhamos sempre esta tendência para ir aprendendo mais, ir ouvindo outras pessoas, seja eu, seja outros profissionais sobre educação. Muito bem, então o que é que eu vos trago hoje? Olá, Diana, boa noite. Aquilo que vos trago hoje é um livro que tem um sentimento agridoce. Porquê? Porque quando li a primeira vez há alguns anos, e tal como vos disse hoje no post, foi mesmo sincero, aconteceu de verdade. Eu tive muita dificuldade em acabar este livro, do qual passo já a mostrar. Este livro é um dos livros maravilhosos de Maria Montessori. Não é a tradução ideal no sentido em que bom era estar em italiano e eu perceber italiano e poder ler exatamente como a Maria Montessori escreveu, mas é uma boa tradução e este livro, principalmente A Descoberta da Criança, fala sobre a pedagogia científica. Este livro então será como se fosse a bíblia do que é o método montessoriano. Porquê? Porque aqui está explicado detalhadamente a forma de montar uma escola Montessori, explicando não só a parte teórica, mas também a parte prática. E então, à medida que eu estava a ler da primeira vez, o meu sentimento foi: bolas, eu não estou a fazer isto, eu não faço isto assim. E não no sentido de não faço isto, não faço desta forma, faço de outra e está tudo ok. Não, no sentido de eu andar no caminho completamente oposto, e por isso é que eu não me sentia tão bem em alguns anos da minha vida enquanto educadora, porque não estava a conseguir ir por aquilo que eu defendia, aquilo que eu acreditava, mas não tinha recursos, não tinha ferramentas. E ao ler este livro, o meu primeiro pensamento foi: ok, eu não ando a fazer bem feito, digamos assim. E este livro deu-me um abrir de olhos muito forte, e cada vez que eu lia, eu literalmente tinha que parar e chorava a berranho, porque
tinha a plena noção de que não me era possível até exercer certas coisas no ambiente onde estava. Porque há todo o ambiente à nossa volta, não é? Nós temos que, muitas vezes, não vou dizer lutar contra a maré, vou dizer que temos que encontrar mesmo muitas ferramentas e muito jogo de cintura para, no sítio onde estamos, conseguir contornar certas diretrizes de uma instituição, não é? Até porque é o nosso local de trabalho. Então este livro foi assim deu-me assim um sentimento, agradeceu-se por isso, porque adorei lê-lo e relê-lo e tudo mais. Contudo, foi um abre-olhos muito forte, foi uma consciência muito grande sobre o caminho que eu queria seguir em relação à educação da infância e em relação ao meu trabalho em si. Bem, então voltei a pegar este livro para vos trazer e dando a continuidade sobre isto do que é a importância do movimento, a importância do brincar, a importância de deixarmos as crianças à solta, ok? E sem perder demasiado tempo, queria vos dizer que vou ler alguns certos deste livro, só mesmo para vos mostrar a ideia de Maria Montessori quando fala dos movimentos, quando fala da importância do movimento. E é engraçado como ela de uma forma muito limpa e de uma forma muito assertiva, fala sobre o objetivo do movimento, o porquê da criança se movimentar, o porquê de ela necessitar tanto do movimento. Não nos podemos esquecer, Maria Montessori, antes de ser pedagoga, não é? Acho que isto também é um bocadinho, enfim, eu acredito que já nasce muito connosco em relação a isto de ser pedagogo, em relação a isto de ser educadora, seja o que for em relação à criança. Nasce muito connosco este sentimento de querer pertencer ao grupo, de ter o privilégio de pertencer ao grupo de pessoas que ajuda este caminho da educação em relação às crianças. Maria Montessori, antes de ser pedagoga, era médica. Então, toda a linha de pensamento em relação à pedagogia, em relação àquilo que era necessário ser feito pelas crianças ou para as crianças, era visto de uma forma, primeiro, muito científica. Ou seja, por que razão é que isto acontece? Vamos então perceber a razão para depois poder atuar e ajudar a criança no seu caminho. Então, toda a linha de pensamento da Maria Montessori fala sobre a parte, primeiro, a genética, biológica, ok? Por ser médica. Então, é muito engraçado como, ainda mais, lá está este título deste livro, não é? Pedagogia Científica, mostra-nos exatamente isso. Ela defendia que a educação não seria um tema de letras, não seria um tema de filosofias, mas sim um tema científico, devia ser visto aos olhos da ciência. E ainda bem que, passados muitos anos, temos exatamente as ciências educativas, ok? Isto é muito importante porque como é que uma mulher, uma pessoa, e sendo mulher, há tantos anos atrás, estava efetivamente muito à frente da sua época. E ainda bem que ela teve uma família que permitiu que ela fosse por este caminho de conseguir estudar, foi uma das primeiras médicas italianas. Então é engraçado como, apesar daquele meio e de tudo, além de quando se tornou adulta, teve muitos anos fora, exilada, e ela conseguiu sempre dar a volta a todas estas situações. E é muito importante porque a base que ela teve foi exatamente a família. Ela teve 2 grandes pilares que a ajudaram e nunca a desmotivaram e levaram-na sempre num caminho de evolução. Isso é muito importante, temos também este conhecimento. Então, Maria Montessori, na página 88, fala sobre a educação dos movimentos. E ela começa logo com uma frase fantástica que nos diz assim: nas escolas comuns chama-se ginástica, uma disciplina muscular coletiva em que os alunos produzem conjuntamente certos movimentos. Existe ainda uma ginástica mais avançada dos estádios, primeiro passo para a acrobacia. Ok. E ela fala sobre isto da ginástica como sendo uma disciplina, porquê? Para ela nos levar a um caminho que ela quer, que é no sentido de, existe esta disciplina de ginástica, imaginaram esta disciplina, porquê? Pois ela diz assim:
A ginástica representa um remédio inventado para um mal imposto. Nada é mais característico e quase simbólico do velho regime que esta ação e contra-ação imposta pelo professor, que, à vontade, prolifera males e remédios entre crianças passivas, entre aspas, disciplinadas. Então ela começa logo assim com uma alfinetada espetacular em relação do porquê de existir uma disciplina que se chama ginástica. Porque para ela, como já vamos ver mais à frente, o movimento, a ginástica, o movimento da ação da criança, tudo isso é um movimento. Por que razão é que inventaram uma disciplina que se chama ginástica? Porque nas escolas ditas tradicionais, que ainda hoje existem, passados tantos anos, séculos, ok? A escola teve que imaginar uma disciplina que a criança se pudesse movimentar, sendo que é exigida à criança que nas outras disciplinas fiquem quietas, sossegadas, caladas, obedientes, disciplinadas, passivas. Então, sabendo que a criança não consegue ficar esse tempo todo sentado, quieto, passivo, o professor inventou uma disciplina que é a ginástica, onde a criança pode expandir e expressar todo o seu movimento. Claro que Maria Montessori não está a tirar o valor à disciplina, à ginástica em si, ou à acrobacia, ou à dança, nem pouco mais ou menos. Mas aquilo que a Maria Montessori nos vai mostrar é que tudo isso deve estar incluído de uma forma natural na vida da criança. Na vida da criança, não só a nível pessoal, mas principalmente na escola. E Maria Montessori vai-nos mostrar exatamente isso. Então, depois dela começar logo com esta alfinetada maravilhosa em relação à escola tradicional, não é? Que é um remédio inventado para um mal imposto. Esta frase é deliciosa. Esta frase é deliciosa. Maria Montessori, há anos atrás, não é? Que nos falava, há mais de 100 anos que nos falava sobre isto. Já nessa altura, Maria Montessori olhava para a escola como uma escola que estava desatualizada. Então, a ginástica representa um remédio inventado para o mal imposto. Este mal imposto era uma escola passiva que cria alunos completamente quietos, sossegados e calados, muito disciplinados, porque a disciplina era vista, e ainda é, hoje em dia, vista como és disciplinado, então tens que ser passivo, tens que estar calado, tens que estar quieto, a ouvir, a comer e a calar, como se costumamos falar, não é? E então ela fala-nos que não tem que ser assim e que o movimento é próprio da criança. E ela explica, e é aquilo que realmente é delicioso e foi uma dos chavões em relação a este livro. Foi uma das partes que eu vos vou ler sobre isto, que me mexeu muito comigo. Ela até tem assim uma imagem deliciosa que eu vos vou mostrar, para nos explicar o porquê da criança necessitar do movimento. E ela diz-nos assim, isto aqui até é um bocadinho grande, mas é muito importante nós termos esta consciência. Quando a criança, por volta dos 3 anos de idade, é admitida das nossas escolas, as suas pernas correspondem a 38% da sua estatura e, posteriormente, vão crescendo correlativamente ao tronco, até superar de longe as proporções do adulto. Aos 7 anos, as pernas já constituem 57% da estatura. Sabe-se que após a puberdade dá-se o contrário. É o busto que se avanteja em relação ao crescimento até atingir as proporções adultas definidas. E ela diz-nos assim: bastaria este detalhe tão elementar do crescimento humano para se compreender como as crianças têm uma necessidade de movimentos diferente da nossa. Como se deve observá-las em seus movimentos espontâneos a fim de as ajudar, mediante a educação, a atingir as finalidades do crescimento. Mais uma vez, mais objetiva e assertiva, Maria Montessori não podia ser. Ela explica exatamente, através da biologia, da fisionomia da criança, o porquê dela se movimentar. E que é um movimento diferente do nosso. Ok? Por isso é que são mais descoordenados, por isso é que estão sempre a correr, não é? Ou querem andar sempre em movimento mais acelerado do que o nosso.
Então isto é tão importante, só o facto de nós podermos observar, e Maria Montessori foi através da observação que ela chegou a estas conclusões. Ok? Se a criança tem uma estatura diferente da nossa, se a proporção corporal é diferente da nossa, o movimento dela é totalmente diferente. Então ela diz-nos que, fala-nos que o movimento é essencial à vida. Nenhum método de educação deverá ser esquematizado como sendo moderador ou, pior ainda, inibidor do movimento, mas tão somente como auxílio do bom emprego das energias e ao seu desenvolvimento normal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Maria Montessori, para ela, não faz sentido uma escola em que a criança tem que estar sentada, quieta, a ouvir. Porquê? Porque a criança necessita de movimento. É essencial à vida. E ela fala-nos muito, sem nessa altura falar sobre as funções executivas e o nosso sistema cerebral e tudo mais, ela explicava muito simplesmente isto. A criança mais evoluída será aquela cujos impulsos motores forem mais obedientes. Quando uma vontade exterior age sobre a sua, ela conseguirá dominar o seu impulso. E o que é que são as funções executivas? Que agora nós ouvimos muito e há muitos posts a falar sobre isto. Temos de treinar as crianças, temos que as ajudar a promover e a desenvolver as suas funções executivas. Ok, o que é que são funções executivas? As habilidades cognitivas que nos permite regular os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, quando acontece algum desafio. Ok, Maria Montessori já falava sobre isso, sem lhe dar o nome de funções executivas, mas ela já falava sobre isso. E é através do movimento que a criança consegue perceber, regular-se a si, porque a primeira coisa que vai aprender a criança é exatamente isto, regular os seus movimentos. Agora, ok, muito bem, como? Como é que a criança regula os seus movimentos? É só na aula de ginástica? Não. E é delicioso como Maria Montessori vai falando e ela conseguiu sistematizar sobre isto do movimento e como é que a criança desenvolve. E desenvolve sempre. E ela mostra como até na vida prática, que muita gente vai automaticamente lembrar-se da importância da vida prática na criança, no método Montessori, que é exatamente isto, que é chegar a casa, tirar os seus sapatinhos, ir lavar as mãos, colocar o sabonete, esfregar as mãos. Todos estes movimentos fazem parte da educação dos movimentos. São estes pequenos movimentos que faz com que a criança consiga regular o seu movimento, regular a sua forma de estar e de pertencer neste caso, à família, à escola. E nós podemos pensar, ok, mas a criança precisa de correr, de saltar. Correto e afirmativo. E a criança vai saber onde correr e onde saltar. Ela vai saber que no parque se vai fazer um passeio e que não se arrancam flores. Vai saber. Porquê? Porque todos estes movimentos simples de chegar a casa, tirar os sapatos, descalçar-se sozinha, arrumar os sapatos no sítio, ir à casa de banho, lavar as mãos, usar o sabonete, colocar o sabonete no mesmo sítio. Todos estes movimentos ajudam a criança no sentido da exatidão da execução do movimento. Quando for para um parque, quando for para outro sítio, a criança vai exatamente aprender como se está naquele parque, vai saber correr, saltar, trepar, sem danificar nada à sua volta. Porquê? Porque vai ter ao seu lado o adulto que explica de uma forma calma e cuidada como pode utilizar aquele espaço. E isto é muito engraçado que Maria Montessori começa a continuar a falar e fala sobre o trabalho, a importância do trabalho, e já vamos falar sobre isso. Fala sobre a voz das coisas, em que por muito que a guia queira trazer à criança um material novo, é a criança que vai sentir se aquele material chama por ela ou não. Ok? Então a Maria Montessori fala sobre a voz das coisas, que é delicioso. Fala sobre os talentos, mesmo as crianças mais pequeninas, os talentos que as crianças têm e que nós adultos muitas vezes olhamos, não, tu não és capaz de fazer. Fala sobre a exatidão, que eu já falei um pouco sobre isto.
fala sobre a idade sensível, e é por aqui que eu quero começar. Maria Montessori fala sobre a idade do amor. A idade do amor é então a primeira infância. E é nesta idade sensível que Maria Montessori nos explica que a criança absorve tudo como uma esponja e vai absorver exatamente esta educação dos movimentos. É através da observação nossa e da criança que a criança vai perceber como é que se movimenta. E agora eu vou aqui buscar uma caneca e vou colocar a minha mão na pega e vou colocar a minha mão por baixo e vou beber o meu chá. A criança está a olhar para mim e a criança vai perceber pela observação como é que pega na caneca, onde é que põe a pega, onde é que põe a mão na pega e que coloca a mãozinha por baixo se for necessário. Todo este movimento de algo da vida prática é uma educação pelo movimento. E é na idade do amor, como diz a Maria Montessori, na idade sensível, que a criança, na primeira infância, que a criança absorve tudo. Então quer dizer que a partir agora tenho uma criança com 9 anos, 10 anos, não vai aprender rapidamente como é que se movimenta? Claro que sim, não é isso que nós estamos a dizer. Aquilo é que a criança rapidamente vai perceber esta educação pelo movimento. Vai perceber como é que se utiliza, como é que ela utiliza o seu corpo e como é que utiliza aquilo que está à volta dela. E é muito engraçado Maria Montessori falar sobre o momento ideal, porque à medida que nós vamos estudando e vamos falando, que realmente na idade da primeira infância que a criança tem então esta vontade, este querer. Porquê? Porque ela tem necessidade de pertencer, não é? Eu falo muitas vezes sobre isto, a importância da criança se sentir a pertencer a algo, não é? E quando falamos dos talentos, quando a criança pequenina quer fazer alguma coisa e nós adultos dizemos não, ainda és muito pequenino, não és capaz, e estamos sem querer a cortar o talento da criança, sem querer a autoestima, ok? E é engraçado como a Maria Montessori diz assim, quando fala dos talentos: seria erro querer aniquilar, antes de tê-la experimentado, a capacidade das crianças segundo a sua idade. Igualmente, excluir algumas sobre o pretexto de que não seriam capazes de nenhuma colaboração. Depois diz assim, a mestra, que é a educadora, a professora, não, Maria Montessori não falava sobre professores, mas sim sobre guia, ao mestre. A mestra deve sempre abrir os caminhos, jamais desencorajar, recusando confiança às crianças. Isto é tão importante como nós termos a sensibilidade e a capacidade de perceber que mesmo uma criança mais pequenina, se ela nos pede para fazer algo, temos mesmo que a deixar cumprir, temos mesmo que a deixar executar. Não é uma questão de ficar bem feito ou ficar mal feito, até porque Maria Montessori diz que a preocupação da criança não está aí. A preocupação da criança está em dar o seu máximo, em participar naquilo que ela sabe que é importante, que é a vida do adulto. E a Maria Montessori diz assim, as crianças preocupam-se pouco com a importância da tarefa. Sentem-se satisfeitas quando dão o máximo de que são capazes e não se veem excluídas das possibilidades de exercitarem o que o ambiente lhes oferece. Só o facto da criança não quer saber se é uma tarefa pequenina, grande, ela pertence. Ela vai fazer uma coisa que sabe que é útil ao adulto ou que o adulto iria fazer também. Então, se o adulto vai fazer também, é porque é uma coisa importante e eu quero participar, porque eu pertenço aqui. Então, o sentimento, a confiança que a criança depois vai ganhar e vai desenvolvendo é fantástica, é maravilhosa. Então, temos esta consciência e sabendo isto agora, não é? Vamos agora a partir de hoje, deixar as crianças fazerem quando elas têm este chamamento e este querer participar e querer fazer. Vamos deixá-las fazer, ok? Falo-vos aqui também sobre o trabalho. E o trabalho é delicioso, que eu até apontei, quando li a primeira vez, apontei aqui um caso que aconteceu, que foi, há uns anos atrás, numa instituição onde eu estava,
numa sala de 4 e 5 anos, uma sala mista, eu fiquei, a minha auxiliar, o meu braço direito ficou de baixa. E eu fiquei um período sem auxiliar. E as coisas têm que ser feitas na mesma, certo? E eu tive a ideia de que à sexta-feira, todos nós na sala, o nosso dia era para limpar a sala. Limpar a sala. Então eu arranjei alguidares pequeninos e panos, cortei os panos assim ao meio para ficar com mais panos, e todos iam limpar a sala com o seu paninho e o seu alguidar com água. Não havia detergentes, está bem? Essa parte ficava para outra pessoa. Mas o pó, digamos assim, o pó, o ato de arrumar os jogos e tudo mais a fundo, era feito por nós. E Maria Montessori fala aqui do trabalho, quando a criança chega, e fala da parte prática, dos exemplos de vida prática da casa del Bambini, ok, que foi da primeira, onde fala de haver um espelho para a criança poder ver que chegou de brincar e que está com o cabelo todo desalinhado quando tira o chapéu, de perceber que pode escovar o cabelo, tudo estando ao seu tamanho, ao seu nível. Então fez-me logo recordar esse dia. E vocês acreditam que a sexta-feira era o dia mais aguardado daquela turma? Eles sentiam-se tão bem a fazer aquele trabalho, sentiam-se tão úteis. E eu lembro-me de ficar a observá-los a limpar. Eles tiravam, por exemplo, os livros todos da biblioteca, tinham o paninho e torciam o pano, e limpavam a biblioteca e voltavam a pôr os livros. E outras coisas que aconteciam. Quando a minha auxiliar voltou, uma das coisas que eles disseram logo foi: nós vamos continuar a limpar a sala. Porque para eles fez-lhes muito sentido. Para já não foi um pedido meu, não foi uma exigência minha, falei com eles no sentido: olha, meus amores, passa-se isto assim assim, vamos ter que arranjar aqui uma alternativa para limpar a sala, ou quando vocês estiverem a brincar eles vão ficar aqui a limpar, coisas assim. E eles muito rapidamente disseram, um dos mais velhos disse: mas eu posso ajudar. Foram todos, não é? Até porque os mais novos vão pelo exemplo dos mais velhos, enfim. O maravilhoso estar num grupo misto. Olá, Lia, beijinhos, como estás? E então a turma toda ficou em êxtase para chegar à sexta-feira, para que todos pudessem utilizar o seu trabalho, pudessem exercer o seu trabalho. E Maria Montessori explica exatamente isto, que o trabalho da criança não é um trabalho que nós temos aquela designação de uma coisa chata, má, não é? A criança leva muito a sério o seu trabalho e ela é capaz de o executar. E nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, tanto profissional como pessoal, que tenhamos a capacidade, a flexibilidade de perceber esse trabalho, de dar à criança esse trabalho. Ou algo que a criança note, que peça, que a chame, não é? Como diz aqui Maria Montessori, da voz das coisas. Porque realmente os brinquedos ou os utensílios, a criança é chamada para a sua utilização, e nós sabemos, todas nós já passámos por isto. Quantos os nossos filhos já não brincaram com as molas, com os tachos? Porquê? Porque o chamamento daquele brinquedo, daquele material, é muito maior do que algum brinquedo que nós possamos trazer, cheio de cores ou não, mas a criança gosta daquilo. Porquê? Porque ela sabe que aquilo tem uma utilidade grande na vida do adulto. Então ela quer pertencer, ela quer fazer. Ok? Então tudo aqui se encaixa. Maria Montessori fala sobre a exatidão dos movimentos, a importância da criança nesta idade sensível, nesta idade do amor, perceber como é que as coisas são feitas, o movimento não só do corpo todo, mas o movimento das suas mãozinhas, dos seus braços. E eu lembro-me perfeitamente, há uns tempos atrás, quando nós voltámos, depois disto da pandemia, nós voltámos de novo, não é? E eu tive uma aluna que era das que mais demorava a lavar as mãos. Claro que chega a um ponto em que é uma turma de 20 e tal crianças e nós: então, meu amor, anda lá. E ela: mas a minha mãe ensinou que eu tenho que fazer assim,
deste lado e ela esteve-me a explicar a exatidão com que aquela menina aprendeu com a mãe como a forma correta de lavar as mãos, porque estávamos ainda numa altura de pandemia, porque havia um bicharoco, um vírus, tinha 4 anos. Ela aprendeu exatamente a forma como a mãe ensinou a lavar as mãos, percebeu a sua função prática, ou seja, temos que lavar as mãos porque existe um vírus e é importante estarmos todos seguros e protegidos. E ela lavava as mãos com muito cuidado, com muita lentidão, tal como a mãe tinha ensinado. E eu lembro, já tinha lido este livro e lembro-me sempre desta situação cada vez que falo e cada vez que ouço sobre a exatidão dos movimentos. Como é tão importante para que a criança utilize as suas funções executivas, nós adultos temos a capacidade, nestas idades tenras, de lhes ensinarmos como se movimenta, como se calça, como se veste, como se penteia. E, mais uma vez, levamos aqui outra chapadinha de luva branca, porque nós adultos temos a mania de que tudo é feito com pressa, tudo é feito rapidamente, porque esta vida não para e porque, sim, a sociedade é loucamente rápida. Há prazos a cumprir, ok, fantástico, mas não podemos deixar que isso nos influencie de maneira dramática, trágica, em relação à educação das nossas crianças. E quando falo até mais para a parte dos docentes, não é? E não docentes. Porquê? Porque nós estamos numa sala de aula, se estamos num contexto educativo, temos que ter atenção que o ritmo que a criança tem não é igual ao nosso ritmo. O ritmo de uma escola, o ritmo de um contexto educativo não é igual ao ritmo que está cá fora. Não pode ser. Ok? Não pode ser. Então, mas a criança assim não vai perceber? Vai perceber, vai. Vai perceber com muita calma, vai perceber ao seu ritmo que existem ritmos diferentes. Mas para que a criança perceba que existem ritmos diferentes, ela primeiro vai ter que aprender o seu ritmo, vai ter que aprender a conhecer-se a si. Vai ter que fazer. E o fazer é exatamente movimentar-se. O movimento do brincar lá fora, de correr e do saltar é o expoente máximo da criança, claro que sim. Mas todo o movimento mais pequenino, entre aspas, todo o movimento visto por nós como sendo uma coisa básica, é algo essencial para que a criança perceba como é que o mundo se movimenta. Por isso é que é tão importante nestas idades mais pequeninas o facto da criança de ter tempo para se movimentar e se vestir, para ter tempo de se movimentar e calçar, de se pentear, de fazer a sua cama, de fazer uma tarefa. Todos estes movimentos mais pequeninos levam-nos depois a um movimento maior e uma percepção maior sobre o movimento geral do sítio onde está, do ambiente onde está. E esta exatidão da precisão dos movimentos, porquê é que é tão importante? Porque quando a criança for para a rua brincar, ela vai perceber, vai saber que tem um espaço onde pode trepar, subir e descer. Daquele lado tem um canteiro e não vai precisar de pisar as folhas. Ela sabe como é que se pode movimentar porque ela conhece o sítio onde está. Esta pequena ideia de Maria Montessori continua sobre a análise dos movimentos, sobre a economia dos movimentos, e depois dá-nos exemplos práticos, a linha no chão onde a criança tem que caminhar e depois vai aumentando o grau de dificuldade. Mas numa linha geral, numa forma geral, aquilo que Maria Montessori fala é que não só os grandes movimentos são essenciais, mas também os pequenos movimentos de uma vida cotidiana. Os pequenos movimentos de a criança se mostrar capaz a nós, não é? E a si própria, de saber pegar na sua cadeira, levantar a cadeira e arrumar sem fazer ruído. Isso é um movimento que a criança tem que fazer. Okay? E tudo isto é aprendido desde pequeninos. Como diz Maria Montessori, a idade do amor. É a idade mais onde a criança está
não só com um sentimento de esponja, mas ela própria quer aprender, porque ela própria sabe que é útil, não é? Ela própria quer. Então este próprio querer é tão importante na aprendizagem. E na primeira infância a criança está muito predisposta a querer aprender. E nós adultos, muitas vezes o que é que fazemos? Deixa estar, és pequenino, deixa estar, não fazes. Fazemos tudo por eles, por amor. Eu sei que sim. Mas temos que ter o quê? Muita consciência. Temos que ir atualizando os nossos conteúdos sobre a educação, sobre a infância. E é isso que a ecologia educacional vos traz todas as semanas. Um bocadinho, mais um bocadinho, desta consciência e desta sensibilização sobre a infância, sobre aquilo que a criança necessita. Ok? Meus queridos, deixo-vos então sugestão de leitura, mais até para quem quem tem esta profissão de educador, professor, seja do que for, quem está mais ligado à parte educativa. Esta sugestão de livro não é um livro fácil no sentido de vai mexer connosco, ok? Não é um livro fácil no sentido em que não é uma visão de uma escola tradicional, é uma visão de uma escola virada para a criança, ok? Só. E aqui fala-nos exatamente como é que uma escola deveria ser, tendo como base principal somente essa, a criança. A visão da criança, aquilo que é necessário para que a criança se desenvolva da melhor forma, de forma mais harmoniosa. Então deixo aqui esta sugestão de livro, que vos digo que continuo a utilizar e volta e meia venho cá novamente, porque é genuinamente um alerta para que nós adultos tenhamos atenção e consciência sobre o que é isto da educação, sobre o que é isto da infância, ok? E este bocadinho falámos sobre os movimentos, não só a importância, como fala Carlos Neto, do trepar, do correr, do saltar, mas também essencial o movimento, os mais pequenos movimentos. E começa desde tenra idade, ok? Deixar a importância da autonomia da criança, do deixar fazer. Não é uma questão de deixar fazer tudo, é uma questão de deixá-la fazer aquilo que ela quer experimentar, ela quer se calçar, então vamos calçar. Ok, João, mas ela trocou os sapatos. Deixa estar, não há problema nenhum. Ela vai voltar a descalçar e quando for aí nós vamos trocar, é assim, vamos lá ver. Ela vai perceber, se ela não perceber ainda, como disse agora na nossa última aula do curso de Educador Consciente, quando a criança não vê, não se apercebe do seu erro, é porque não fez ainda o clique dessa aprendizagem. Então vamos lhe dar mais tempo, ok? Vamos lhe dar mais tempo para que possa visualizar o seu erro e corrigi-lo. Quando a criança, então, não queremos mesmo que a criança vá lá para fora para a rua com a camisa toda desalinhada ou com os calções todos dobrados e todos enrolados, então vamos chamar a criança. Olha, meu amor, o João vai te ajudar aqui, tá bem? Olha, tu vestiste super bem, o João vai dar só aqui um toquezinho para ficares então, olha, um espetáculo. Sem que a criança perceba que está a ser corrigida. Não há essa necessidade dessa correção, desse chamado de atenção dessa forma. Anda cá, estás todo mal vestido, que horror, não vais assim para a rua. Porque o quê? Porque o importante foi que a criança se vestiu sozinho. Foi capaz de treinar, de experienciar, de viver a sua autonomia. Como eu li agora, não é? Como eu li há pouco, a criança não está preocupada se está bem feito ou se está mal feito ou se é muito importante a tarefa ou não. O querer fazer foi que eu dei o meu máximo. Era tão bom que nós levássemos este ensinamento para a nossa vida adulta. Não só, já desde pequeninos que as crianças têm esta noção de eu vou dar o meu máximo, eu quero fazer porque eu sei que sou capaz e vou dar o meu máximo, o meu melhor. Nós chegamos a adultos e esquecemos disto. O que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer, será que está mesmo bem feito? Eu só vou fazer se estiver perfeito. Bem, eu estava tramada se só fizesse quando estivesse perfeito. Não tinha feito nem um terço das lives que já fiz.
Não tinha falado nem com metade das pessoas com que já falei. Não tinha falado abertamente sobre a ecologia educacional por medo daquilo que os outros vão pensar. Não. Não mesmo. Não mesmo. Então, meus amores, deixo-vos aqui esta sugestão. Partilhem esta live se vos fizer sentido. Revejam. Comentem. Um beijinho muito grande, Andreia. Um beijinho, Lia. Beijinhos para todos que vão ver, que estiveram a ver aqui connosco, que vão ver mais tarde. E não se esqueçam, todas as quintas-feiras às 21h estou aqui para vos falar um pouco mais sobre isto do que é educar, para vos falar sobre a importância de sabermos mais sobre a infância e de nos irmos atualizando para as nossas crianças, que é isso que elas merecem. Um beijinho gigante para todos. Boa semana. Fiquem bem.